Bom dia, abra sua Bíblia, Velho Testamento, livro de Daniel, capítulo 1, versículos 5 a 16. Daniel, capítulo 1, versículos 5 até 16. De sua própria mesa, rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Hananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comeram a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Irmãos, essa história é muito conhecida por todos nós, a história do Daniel e seus 3 amigos que foram levados de Jerusalém a Babilônia em cativeiro, quando o rei Nabucodonosor, o imperador poderoso da Babilônia, então sitiou a cidade de Jerusalém. E durante 3 anos, o rei Nabucodonosor fez com que eles se ingressassem na academia real da Babilônia, para que eles pudessem aprender a cultura da Babilônia, o idioma, os costumes, e para que eles se transformassem, na verdade, em judeus, em babilônios, uma espécie de lavagem cerebral, para que esses jovens treinados um dia pudessem servir o rei da Babilônia. Não somente eles tinham que aprender o idioma, a cultura e costumes da Babilônia, mas também seus nomes foram trocados. Porque até então, o nome Daniel e nome de seus 3 amigos estavam relacionados com Deus Jeová. Agora, esses nomes foram transformados, de tal forma que seus nomes agora passaram a se relacionar com Deus da Babilônia. Com isso, eles queriam realmente que esses judeus jovens, inteligentes, se transformassem em seus súditos, capazes e de boa vontade, servir o rei Nabucodonosor. Não somente isso, o rei também oferecia provisões necessárias. Então o rei dava para esses jovens roupa, comida, livro, caderno, moradia, tudo que eles precisavam. Só que entre essas provisões, Daniel rejeitou a comida e o vinho que vinham da mesa do rei Nabucodonosor. Por que ele rejeitou, recusou aceitar comida e o vinho do rei? E não a roupa, ou moradia, ou, material escolar? O versículo 8 diz o seguinte, veja comigo então, versículo 8. A Bíblia deixa bem claro para nós que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Em outras palavras, aceitar a comida do rei, aceitar o vinho do rei, fazia com que, de certa maneira, a sua pureza espiritual fosse profanada. E isso traria degradação da sua qualidade espiritual. Talvez isso
corrompesse de alguma forma a sua identidade religiosa. Daí Davi faz uma proposta aos oficiais do rei. No lugar da comida e do vinho do rei, eu gostaria que você nos fornecesse vegetais e água. E faça um teste durante 10 dias. E no fim do 10º dia você vai observar, vai verificar se nós vamos ficar mais saudáveis, mais fortes ou não. E a Bíblia diz que no fim do 10º dia, os jovens, Daniel e seus 3 amigos, apresentaram um semblante muito mais saudável, muito mais forte do que outros jovens da Academia Real que se alimentaram da comida do rei e do vinho do mesmo. O rei Nabucodonosor, em simples palavras, ele mudou a moradia dos jovens, tiraram os jovens de Jerusalém para a Babilônia, mudaram o idioma, mudaram a cultura, mudaram até o nome dos jovens. No entanto, ele não foi capaz de mudar a sua fidelidade para com Deus, Jeová. O texto de hoje nos transmite uma mensagem muito forte para nós que vivemos o século 21, porque nós vivemos num mundo hostil, pecaminoso, e nós trabalhamos frequentemente em ambientes até anticristãos, assim como Daniel e seus 3 amigos, que passaram a morar num país idólatra, anticristão, anti-Jeová. Mas mesmo estando no meio de tudo isso, Daniel e seus 3 amigos conseguiram manter a sua fé, conseguiram manter a sua fidelidade firme, inabalável a seu Deus Jeová. Hoje eu quero estudar com mais detalhes esse texto para que nós possamos extrair dele algumas lições muito importantes e para praticar esses ensinamentos. Em primeiro lugar, o texto fala em vegetais. A palavra vegetais em hebraico, eu não sei como pronunciar exatamente, mas significa produto alimentício resultante da semeadura. Tá? Então, qualquer produto alimentício derivado da semente. Portanto, nesse termo vegetais, incluem-se não somente folhas verdes, legumes, mas também grãos, tipo arroz, trigo, cereais e também frutas. Portanto, teólogos afirmam que o Daniel se alimentou não somente de verduras, mas também frutas e provavelmente cereais. O texto também fala a comida do rei. E alguns dizem que essa comida é carne. Subtende-se, pelo fluir da maneira como o texto é explicado para nós aqui, colocado para nós, porque Daniel pediu vegetais. Então, essa comida do rei, provavelmente, deve ter sido uma carne. Que tipo de carne? O texto não fala. Não fala. Agora, por que o Daniel e seus amigos rejeitaram, portanto, a carne do rei e o vinho do rei? Novamente, o versículo 8 diz que isso tinha tudo a ver com a sua identidade religiosa, porque eles não queriam se tornar impuros com a comida e com o vinho do rei. A título de informações, até hoje os judeus observam leis alimentares. E isso tem tudo a ver com a sua identidade religiosa, com a sua identidade espiritual, sua identidade como povo escolhido por Deus. O conjunto de leis alimentares que os judeus até hoje seguem se chama kashrut,
Eu não sei se a pronúncia é correta. Em hebraico é kashrut. Então, eles obedecem essas leis alimentares, kashrut, e tem certas comidas que eles podem comer e tem certas outras comidas que eles não podem comer. O alimento permitido para os judeus chama-se kosher. Isso é um termo muito popular, kosher. Kosher em hebraico significa adequado. Então, judeus só se alimentam do kosher. Seja isso carne, seja cereal, seja qualquer produto alimentício, eles exigem que haja um selo de certificação kosher, que é o alimento permitido segundo a lei alimentar dos judeus. Então, segundo essa lei, os judeus não podem comer porco, por exemplo, não comem camelo, não comem coelho. Eles podem comer carne bovina, eles comem ovelha, cabra, tudo mais. Mas não é só o tipo de alimento, o tipo de carne que entra em questão no jogo. Também levam em consideração que tipo de utensílios foi usado para preparar a comida. Como é que o animal foi o abate, o abate do animal, como é que foi realizado? Inclusive o vinho também. Somente vinhos, uvas colhidas pelos judeus que são aceitas. E essas uvas não podem ser prensadas por exemplo, pisoteamento, porque eles acham que isso é cerimonialmente impuro. Então tem uma série de ritos e maneiras e jeitos certos para preparar tipo de carne, utensílios utilizados, o abate e etc. Então, isso tem tudo a ver com a identidade dos judeus, a identidade religiosa deles. Se até hoje alguns judeus observam essa lei, então imagina milhares de anos atrás, no tempo do Velho Testamento. Nós que vivemos o Novo Testamento, nós não precisamos obedecer tudo isso. Porque o que importa após Jesus Cristo não é a circuncisão no corpo, não é a observância de certas leis alimentares. O que importa é a circuncisão no coração. Importante é a habitação do Santo Espírito em nosso coração. Isso que realmente define quem nós somos. A nossa identidade religiosa, espiritual, se baseia nesses fatos. Mas naquela época não era assim. O mundo que nós vivemos hoje também oferece para nós carne e vinho. Maneira mais fácil de acumular riquezas. Maneiras que geram mais lucros. E nós somos constantemente expostos, como filhos de Deus, como cristãos, a essas maneiras, às vezes fáceis, mas ilícitas, que trazem aparentemente vantagens, mas no final das contas acabam degradando a nossa qualidade espiritual, acabam profanando a nossa identidade verdadeira. Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem a cidade de Las Vegas, a cidade dos jogos, nos Estados Unidos, no estado de Califórnia. Há muitos cassinos. E esses cassinos, para atrair clientes e mantê-los como clientes assíduos e fiéis, eles mandam por correio seguinte oferta: passagem aérea Los Angeles para Las Vegas, ida e volta gratuita. Hospedagem em seus hotéis gratuita. Até mandam um vale-cheque de $50 a $100 para que você possa gastar em seus cassinos. Olha, passagem aérea gratuita, hospedagem gratuita, e são bons hotéis. Até dá dinheiro para você gastar. Quem resistiria a uma tentação como essa? Muitos cristãos que moram em Los Angeles não resistem a esse tipo de tentação. Aí o que eles fazem? Como eles trabalham durante o dia, geralmente eles partem
sábado, final da tarde. Pega o avião, vai para Las Vegas, acho que é uma viagem de 1 hora mais ou menos de avião, e fica lá a noite inteira, acordado, jogando. E domingo de manhã, no dia seguinte, eles pegam um avião de volta para Los Angeles. E para onde eles vão? Para as igrejas. E quando chega na igreja, principalmente quando chega na hora do sermão do pastor, todo mundo lá. Passou a noite inteira jogando, claro, cansaço físico, mental, até cansaço espiritual. Se você come tudo que o mundo oferece, carne e vinho, é isso que vai acontecer com você. Você fica condicionado. Eu tenho um sobrinho que mora também em Los Angeles, ele é farmacêutico. O primeiro emprego dele foi numa empresa que distribuía medicamentos aos hospitais locais. E a oferta era a seguinte, que ele trabalhe no fim de semana, que ele ganharia o dobro em relação aos demais trabalhadores, demais farmacêuticos. Ele aceitou numa boa, ávido por ganhar dinheiro, jovem, recém-formado, trabalhou. Sábado, domingo. Uau. Muito dinheiro. Só que ele tinha que faltar na igreja. Ele tinha que faltar nas atividades da igreja. Não havia tempo para ler a Bíblia. Não havia tempo para orar. No fim das contas, ele percebeu, graças a Deus, que o Santo Espírito que morava no coração dele despertou. Olha, não pode continuar assim. Ele tomou uma medida correta, certíssima. Ele se demitiu da empresa e escolheu uma outra empresa. E ao ser contratado, ele impôs uma condição, que ele não trabalhe nos fins de semana e que ele tenha o domingo livre para ir aos cultos dominicais. Irmão, você é empresário, você tem loja, você tem sua própria profissão, talvez seja dono de restaurante. Olha, trabalhar aos domingos rende mais, tem mais clientes. Mas Deus nos concedeu um dia de descanso, dia de sábado, para nós é dia de domingo. E Ele diz o seguinte ao povo judeu: descanse um dia, pelo menos um dia você há de dedicá-lo exclusivamente a mim, e pode deixar, eu vou oferecer o pão de cada dia para vocês, mesmo que você não trabalhe um dia no domingo, pode deixar que eu vou oferecer todas as provisões necessárias para que você tenha o que comer e com que se vestir. Agora, nossa história não termina por aí. Vamos dar um passo adiante. Agora, por que Daniel se arriscou ao propor uma aposta aos oficiais do rei? Por que ele se arriscou propondo essa aposta que talvez ele não pudesse ganhar, sair vitorioso, se realmente no fim do 10º dia ele e seus amigos não estivessem saudáveis, fortes, em comparação a outros jovens? De onde veio a coragem, de onde veio a certeza de que ele sairia vitorioso nessa aposta que ele fez com os oficiais do rei? O que ele quis mostrar com essa aposta? O que ele queria confirmar e o que ele queria realmente mostrar? Em primeiro lugar, a certeza que ele iria sair vitorioso dessa aposta que ele fez com os oficiais do rei foi certamente a fé dele. Ele tinha uma fé inabalável. Ele conheceu Deus. Ele sabia quão fiel era Deus que ele conhecia. Irmãos, isso é fácil de compreender. É difícil de praticar, mas é fácil de compreender. Por exemplo, você é um vendedor
e você está vendendo o seu produto para o cliente. Se você conhece bem seu produto, você sabe e tem certeza da boa qualidade desse produto que você está querendo vender, você de vez em quando faz aposta com seu cliente. Tipo assim, olha, esse produto é bom demais, irmão. Você pode comprar, sem dúvida, pode levar, porque eu também uso esse produto há anos e nunca me deu problema nenhum. Não quebra. É muito bom, é eficaz, é eficiente. Leva, vale a pena, você não está perdendo nada. Olha, faz o seguinte, você leva, vai usar esse produto por 1 mês. Se você não gostar, traga de volta. Eu reembolso na hora, na íntegra. Às vezes o vendedor faz esse tipo de aposta, porque ele confia na qualidade do seu produto. Ele tem plena convicção da superioridade do seu produto sobre os demais. Até com pessoas a gente faz isso, né? Você é dono de uma loja, está precisando de um gerente. Aí vem um amigo seu e diz, olha, está precisando de um gerente? Eu conheço um camarada aí, que aquele cara é muito bom, ele é uma pessoa honesta, é gente boa, pode crer porque ele é uma pessoa de confiança. Olha, faz o seguinte, você contrata primeiro esse cara, você vai fazer uma experiência de 1 mês, aí você decide. Mas eu, olha, já vou dizendo para você, é garantia, total. Você faz esse tipo de aposta porque você conhece o produto, você conhece a pessoa, você confia, seguindo os mesmos princípios, o que Daniel fez, porque ele confia plenamente na fidelidade de Deus em quem ele confiava, que ele cria. Ele chegou a fazer uma aposta com os oficiais do rei, em nome de Deus. Eu pergunto a você, você conhece seu Deus? Você confia na fidelidade dele? Você é capaz de fazer uma aposta como o Daniel acabou de fazer? Colocando o nome de Deus? Ou será que você não tem certeza? Ou você não tem confiança? Ou você tem medo do futuro? Você que é empresário, você que é profissional, você que está tentando agora iniciar um business as mission, será que você tem plena convicção de que apenas com os vegetais e água que Deus há de fornecer a você, você terá sucesso na vida? Você vencerá este mundo? Você tem certeza, fé, de que só com água e vegetais você é capaz de fazer seus negócios crescerem, se expandirem, sem aceitar a carne e o vinho que este mundo te oferece? Mas alguma coisa me intriga nessa história. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Alguma coisa me intriga. Porque veja bem, em que situação Daniel e seus amigos se encontram? Aqui, texto. Vamos voltar para milhares de anos atrás. O Daniel e seus 3 amigos estão na Babilônia como reféns. Jerusalém prestes à destruição. Eles foram trazidos até a Babilônia como reféns, como escravos. Jerusalém, até então, era conhecido como uma cidade invencível. O povo judeu era considerado um povo protegido por Jeová, o Criador do universo. Esse Deus tão poderoso, que fez tantas promessas, que iria proteger seu povo contra qualquer tipo de invasão, né, de nações, não conseguiu cumprir sua promessa. A lógica me disse que o Daniel e seus amigos deveriam estar agora desconfiando da fidelidade de Deus, porque afinal de contas a situação não tem nada favorável a eles, nada vantajosa. Eles deviam estar até reclamando para Deus, como se Deus desse sumiço.
Aqui que nós precisamos conhecer um pouco a história. O Reino do Norte, Israel, foi subjugado ao Império Assírio no ano 722, antes do nascimento de Cristo. E mais ou menos 100 anos depois, Jerusalém, a cidade capital do Reino do Sul, Judá, também foi destruída. Mas agora não pelo Império Assírio, mas pelo Império Babilônio. E essa destruição, essa ruína, se processou em 3 etapas. Foi na primeira etapa em que o Daniel e seus amigos foram levados para Babilônia. Mas segundo historiadores, o rei de Judá naquela época, que era Jeoaquim, ele não ofereceu grande resistência à invasão do rei Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, por favor, mostre o próximo slide, rei Jeoaquim e seu povo não ofereceu grande resistência, praticamente se entregaram. Sabe por quê? Porque havia uma profecia naquela época. Mostra essa profecia. Deus colocou na boca do profeta Jeremias, o próximo, por favor, uma profecia que diz o seguinte, é que vocês lessem comigo. Se a nossa... é anterior, não é essa, anterior. Por favor. A profecia, não é essa. Isso, vamos lá então. Se, porém... Então, essa foi a profecia proclamada, divulgada, proferida de maneira ostensiva pelo profeta Jeremias, que andava pelas ruas com um jugo sobre seu pescoço. Para que a cena se tornasse um pouco mais cinematográfica, né? E ele andava pelas ruas profetizando, não somente para o rei Jeoaquim, mas também para os soberanos de outras nações vizinhas. E mais tarde também para os sacerdotes e próprio povo de Judá, dizendo que se alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, que é rei da Babilônia, Senhor castigará aquela nação com guerra, fome e peste. Essa foi a profecia de Deus. Se a nação Judá não se sujeitasse ao Nabucodonosor, e que próprio Deus iria destruir Judá. Essa era a profecia de Deus, a vontade de Deus, era o plano de Deus. Rei Jeoaquim e o povo de Judá, incluindo Daniel e seus amigos, resolveram obedecer essa profecia de Jeremias. Por isso o povo não resistiu muita resistência à invasão do rei Nabucodonosor. E quando então Daniel e seus amigos estavam sendo deportados para a Babilônia, eles sabiam que tudo isso estava dentro do plano de Deus. Embora a situação naquele momento não fosse vantajosa, não fosse favorável a eles, era um momento de tristeza e de derrota, Daniel e seus amigos sabiam muito bem que até isso estava dentro do plano de Deus. E muitas vezes o plano de Deus não se revela imediatamente, não se revela completamente de uma vez por todas, ela se revela progressivamente. Mas Daniel e seus amigos sabiam que o plano de Deus estava em andamento. Talvez você também esteja na mesma situação que nem Daniel e seus amigos estiveram. Não está indo bem. Negócios não estão crescendo, ao contrário, estão diminuindo. Você está em dificuldades. Mas nessas horas, irmão, lembre-se do Daniel e seus amigos. Deus tem um plano para você. E esse plano ainda está em andamento. Ainda está se cumprindo pouco a pouco. E essa situação aparentemente desfavorável a você, desvantajosa a você, também faz parte do plano de Deus.
Portanto, não era por uma maldição que o Daniel e os amigos estavam sendo levados à Babilônia. E provavelmente os jovens tinham plena convicção interna de que eles estavam no projeto de Deus. Eles faziam parte do plano de Deus. Portanto, eu pergunto novamente, de onde veio a certeza de que ele iria ganhar essa aposta? Porque ele conheceu Deus, porque ele conhecia as profecias de Deus, ele sabia da palavra de Deus. Portanto, quando você se encontra numa situação desfavorável, desvantajosa, situação difícil, não somente orar e buscar Deus em oração, mas leia a Bíblia, porque a Bíblia contém as palavras de Deus. É de lá que você vai extrair fontes de coragem, fontes de audácia. Leia a Bíblia. Se você não conhece Deus, você não terá coragem. Se você não conhece Deus, se você não conhece a palavra de Deus, você não terá audácia para fazer esse tipo de aposta que o Daniel e seus amigos fizeram. A segunda pergunta: o que Daniel queria provar e mostrar com essa aposta que ele fez com os oficiais do rei? Você sabe que o rei principal, Deus da Babilônia, se chamava Marduk. E o que aconteceu com a invasão do Nabucodonosor a Jerusalém? É que esse rei Nabucodonosor levou alguns dos utensílios que estavam no templo de Deus Jeová para a Babilônia e colocou esses utensílios no templo de Deus deles. Isso era um gesto, um ato simbólico de que Deus dos judeus, Jeová, perdeu. Ele foi derrotado por Deus da Babilônia, Marduk. Mas Daniel não aceitou isso, porque Daniel sabia muito bem que todo esse cenário, essas transformações políticas estavam dentro do plano de Deus. Além do mais, pela boca de Jeremias, Deus falou claramente que após 70 anos de cativeiro, que Deus visitaria seu povo na Babilônia e que traria de volta esse povo a Jerusalém. Daniel sabia disso. Então ele quis mostrar, por meio dessa aposta que ele fez com oficiais do rei, e que Deus não estava com mãos atadas. Deus não era um Deus derrotado. Ao contrário, ele estava muito, muito bem vivo, que ele estava no controle de todas as coisas que aconteciam na humanidade. Veja o mundo de hoje. Não aparenta para você como se Deus estivesse derrotado? Por quê? Índice de criminalidade aumenta cada vez mais. Muita violência, injustiça social, econômica. Parece que Satanás venceu Deus. Se Deus não é indiferente, ele é impotente. Não, acho que ele está morto, porque ele não faz nada. Mas eu digo para você, o jogo ainda não terminou, reviravoltas virão. Tudo isso faz parte do plano de Deus e você precisa crer nisso. Nós estamos em fevereiro já. Vocês aproveitaram bem suas férias em janeiro? Eu vejo algumas pessoas com bronzeado bonito, dourado, né? Estiveram na praia. Eu também resolvi tirar um dia de folga e ir para uma praia com minha família, com meus filhos. Então, no dia anterior, eu consultei a meteorologia, vi a previsão do tempo e diz: amanhã vai fazer muito sol, temperatura máxima entre 34 graus. Opa, e amanhã que eu vou? Quando acordamos de manhã, o céu estava nublado, cheio de nuvens escuras, parece que ia chover. Aí ficamos em dúvida: vamos ou não vamos? Mas a gente resolveu acreditar na previsão do tempo. Hoje em dia, né? E quando nós chegamos lá, não é que o céu se abriu, as nuvens se afastaram, sol bonito, quente, podemos aproveitar bem o dia, a praia. Irmãos, mas quando nós saímos de casa, as nuvens escuras
ainda estavam bem presentes. O sol se encontrava escondido por trás dessas nuvens. Mas mesmo assim, nós saímos com nossa bagagem, contendo o quê? Guarda-chuva? Não. Minha filha colocou o biquíni dela, calção de banho, toalhas, filtro solar, Ray-Ban, óculos escuros e tudo mais. Irmãos, nossa vida cristã é igualzinha, não muda nada. Talvez nuvens escuras estão sobre a sua vida agora. Nuvens escuras cobriram tudo. Não está enxergando nada, está muito escuro, vai chover e tal. Mas porque Deus diz que vai fazer sol naquele dia? Porque embora Deus tenha se escondido por trás das nuvens escuras, eu sei que quando eu chegar no destino final, eu vou encontrar o sol, eu vou encontrar Deus. A promessa de Deus está em andamento, em processo. E confiante nessa palavra, na promessa de Deus, que eu dou meu primeiro passo em direção ao destino. Voltando novamente ao contexto. Está certo que Deus então profetizou que tudo isso estava dentro do plano dele, que por enquanto era para o povo judeu se sujeitar ao rei da Babilônia e que durante 70 anos eles permaneceriam como escravos naquele país estrangeiro, que o fim dos 70 anos que Deus visitaria seu povo e levaria esse povo de volta para Jerusalém. Daniel sabia disso, seus amigos também sabiam disso. Mas nem por isso Deus ficou de braço cruzado e disse assim: tchau, daqui a 70 anos se encontra novamente. Aí, final de 70 anos, Deus apareceu. Somente depois de 70 anos, Deus apareceu para o Daniel e seus amigos. Opa, cheguei. Será que isso que aconteceu? Nada disso. Ao longo dos 70 anos em que o povo judeu se manteve cativeiro em Babilônia, Deus estava presente em cada momento da vida deles. Versículo 9, por favor. Vamos ler junto, versículo 9, do texto que nós lemos. Vamos lá? E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. O oficial do rei foi bondoso e ele teve simpatia com Daniel. Porque Daniel era bonito, charmoso, bom de lábia? Não. O versículo diz claramente: foi Deus quem fez com que aquele homem fosse bondoso, que tivesse simpatia por Daniel. Irmãos, tem uma passagem, um versículo no provérbio, que vocês não vão acreditar. Por favor, que diz o seguinte, e isso realmente acontece na nossa vida real. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Se a nossa... Exatamente isso que aconteceu. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, nosso Deus é tão bondoso, Ele é tão meticuloso, que Ele transforma até os nossos inimigos em amigos. Nós estamos vivendo um mundo hostil, mundo anticristão, cheio de inimigos em nossa volta. Mas se nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele intervém, Ele faz com que até nossos inimigos se tornem nossos amigos. Ele tapa os olhos dos nossos inimigos, às vezes Ele tapa os ouvidos dos nossos inimigos, às vezes Ele amolece o coração dos nossos inimigos, de tal forma que eles acabam nos favorecendo. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele foi firme na sua fé. Por várias ocasiões ele quase perdeu a vida, mas porque ele permaneceu fiel ao Senhor, o que aconteceu? Ele foi capaz de servir 4 reis diferentes, irmãos. O rei Nabucodonosor, todo orgulhoso, morreu.
mas Daniel continuou vivo. Seus sucessores também morreram. Daniel continuou firme, vivo. Durante 75 anos, Daniel serviu 4 reis, eminentemente digamos assim, cristãos. Chegou até servir o rei Ciro. Império Babilônio morreu, Império Persa nasceu. O império vai embora, outro império vem, mas Daniel, fiel ao Senhor, permaneceu inalterado. Esse foi o resultado da vida do Daniel. Esse foi o resultado da fé e fidelidade de Daniel para com seu Deus Jeová. Quando você honra a Deus, Deus também honra você. Se você é fiel a Deus, Deus também é fiel a você. Esse tipo de fé que nós precisamos ter nos dias de hoje. Irmãos, portanto, eu repito o título do sermão desta manhã. Qual é o título? Só vegetais e água? Será que só com vegetais e água eu vou conseguir manter minha empresa, minha firma, minha loja crescendo? Só com vegetais de água, só com provisões de Deus, só com a fé baseado na fidelidade de Deus, eu serei capaz de vencer este mundo? Sim! Claro que é. Daniel conseguiu, seus amigos conseguiram. Por acaso, Deus de Daniel é diferente do seu Deus? Não, é o mesmo Deus de sempre, é o mesmo Deus para todos nós. Portanto, eu rogo a você, irmão, conheça a Deus, creia em Deus. Certamente, você também sairá vitorioso essa aposta que você talvez esteja fazendo com o mundo. Curve a sua cabeça, irmão. Espero que isso não seja um jugo sobre seus ombros. Ao contrário, é um grande privilégio. É uma bênção para nós. Vencer este mundo em nome de Deus. Este mundo continua nos tentando, com a carne aparentemente muito apetitosa, gostosa, suculenta, com o vinho muito cheiroso, bom, suave, que desce bem pela garganta. Mas do que nós precisamos não é nada disso, irmão. Nós precisamos dos vegetais e da água que vem diretamente da mesa do jantar de Deus. É a fé, é a fidelidade. E que isso seja a nossa marca registrada, como filho de Deus, como povo de Deus, que acredita na eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos.